Bora, Fel, separei um corte que o pessoal da CDN comanda. Um beijo ao Michel Bastos analisando o empate do Corinthians ontem contra o Atlético Mineiro. O timão que foi prejudicado com a não expulsão do jogador Lianco, que depois confessou depois da partida que realmente deveria ter sido expulso. Se liga só no que o mano falou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do timão. Nenhuma notícia, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Como é que o Thales Magno me perde um gol daquele ontem? Muita confiança. Muita confiança. Pô, como é que ele perde um gol daquele? Gente, ó, era a cara do gol, cara. Olha ali. Mano do céu, Cris. Acho que ali foi um momento que ou ele colocava no canto do goleiro, que ele tentou colocar, né, Michel? Você que é mais ali nesse ponto. Não, é muita força. Ali usou muita força. Vê se nessas horas um Romário da vida... Nessas horas aí ele dava conta do recado facinho. Romário? Pô, o Yuri Alberto teria feito esse gol, cara. Não, mas ali, ainda mais quando... Cara, já tinha ganhado na corrida, é correr pra se consagrar. Eu acho que ali ele podia até dar uma cavadinha. E aqui, ó, foi mais... Olha o Matheus Bidu, cara. Então, cara, ele fez essa aí também, mas ele não tava mal no jogo ontem não, hein? Ah, mano, então aí faz uma coisa dessa, ó, que o Hulk perdeu o gol. Ó lá, como é que faz um negócio desse, cara? Não, foi uma desatenção que ele não poderia ter cometido. Mas ele não fez uma má partida do Bidu ontem, não. Ó o Hector Hernandes, ó. Nossa senhora. Esse aí é outro horroroso. Tem nome de ator mexicano, mas é muito ruim. Nossa senhora. Ô, Cris, mérito do Hugo. Ou o Rony não pode perder um gol desse? Não, esse aí pra mim... não, mérito. Pra mim foi mérito. Esse aí, mérito do goleiro total, mas vou te falar que tava muito melhor Mas do Rony fazer o gol do que o Thales Magno. O ângulo ele tem toda a visão toda do Mas, ô Michel, não faltou tempo pro Rony pensar, porque na hora que ele domina a bola praticamente já sai assim da cabeça do zagueiro, já cai no pé dele, já domina e já bate de primeira do jeito que deu, cara. Ele tava num espaço tão curto pra pensar e tentar fazer alguma coisa. O Thales Magno, ele teve tempo pra fazer o que ele quis fazer. Agora o Rony, ele bateu do jeito que deu, cara. Você não achou, não? Eu achei que o Hugo Souza foi muito bem, cara. Hoje em dia, você tem que entender que você não tem muito tempo pra pensar, não, mano. Acho que você tem que... são frações de segundos. E sinceramente, ele domina bem a bola, o Rony, ele domina, ele fica cara a cara, de frente pro gol, ele tem toda... Cara, eu sinceramente acho até bem mais fácil a conclusão do Rony do que do Agora, vamos ouvir o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado tava bravo pra caramba. Vamos ver se vocês concordam com ele aí. Fala aí, Fabinho. O Fabinho Soldado falou um monte aí. E o Leão que era pra ter sido expulso, hein, Cris? O Leão que era pra ter sido expulso. E de ofício da CBF, porque vamos ficar aqui toda a rodada, todas as vezes que nós estamos sendo prejudicados, e hoje a arbitragem interferiu no jogo. O lance normal, o árbitro estava perto do jogador, do defensor do Atlético Mineiro, era um segundo amarelo e interferia na partida. Então, a partir de hoje, todas as vezes que o Corinthians se sentir prejudicado, nós vamos vir aqui e expressar a nossa indignação, porque milhares de ofícios que são enviados, a gente não vê uma melhora. E essa nossa indignação em relação ao que aconteceu hoje. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Fabinho. Ô, Cris, Michel e mano, eu tenho uma teoria que é o seguinte. Bom, pra mim o Leão que era pra ter sido expulso, não foi, é um absurdo. Absurdo não ter sido expulso. Então, o Fabinho Soldado aí tá coberto de razão. Só que a melhor coisa que tem pro futebol brasileiro é nossa arbitragem péssima. É a melhor coisa. Não tem nada melhor pra dirigente, pra jogador, que a nossa arbitragem. Porque é desculpa pra tudo. Entendeu? Não, mas o Fabinho não foi desculpa, ele tem razão. Peraí, o Fabinho também poderia ter falado, eu acabei de falar, o Leão que era pra ter sido expulso, não tem nem que questionar, absurdo. Mas, por exemplo, ele fala assim, olha, o Thales Magno não pode perder um gol desse, entendeu? O Thales Magno não pode perder um gol desse, não pode. Mas aí a culpa entendeu? É do o Matheus atleta. Bidu não pode fazer um negócio daquele lá que também quase saiu gol. Enfim, mas eu não tô falando... Mas é diferente, Benjamin. Isso aí ele vai resolver internamente. Eu não tô falando pro Corinthians, eu tô falando pro geral.
Quanto pior, melhor, velho. Porque na hora que tiver uma arbitragem decente, os caras não... Não, mas, ô, Benja, na boa. Hoje reclama. Mas se o seu jogador perde o gol, a responsabilidade é do seu jogador. Agora, se o árbitro te prejudica, a responsabilidade é do cara. Não, e outra, você vai resolver internamente com o atleta. Ô, Cris, Paulistão meteram um pau na bola. A bola não dá. Não. Aí, esse gramado não dá. Aí, o gramado, o sintético também não dá. Aí, o calendário, velho. Pô, joguei terça, vou jogar sábado. Cara, aí vem, a arbitragem é péssima. Ninguém fala que não tem qualidade, não tem nada. É um monte de desculpa pra tudo, cara. Mas você tem que entender que existe bola ruim, existe campo ruim. E o gramado de ontem era ruim. Arbitragem muito ruim. E você tem... muito ruim. Só que a culpa também não é só da arbitragem, nossa arbitragem é péssima. Por isso poderia ter ganho o jogo. O Hector Hernandes perde um gol cara a cara, Thales Magno perde um gol cara a cara, entendeu? Matheus Bidu vai recuar a bola lá, quase toma um gol. Sim, mas agora, que o Lianco era para ter sido expulso, óbvio que era. Eu concordo com o Fabinho, até porque ali é o único modo que ele tem de expressar a revolta. O atleta, você vai lá internamente, você chega e fala com o seu atleta. Com a arbitragem, como que você vai fazer? Você tem que vir aqui e tem que ir lá na coletiva e falar, e cobrar. Eu acho que ele tá certo. Se não fosse a arbitragem, ontem o Corinthians teria ganho? Mudaria o jogo. O Corinthians ele jogaria mais de um tempo com um jogador a mais. Mudaria. Eu sei que e nesse caso, é um jogo. Quando ele jogou contra o Flamengo a semifinal da Copa do Brasil, com o Bruno Henrique expulso aos 20 minutos e não deu um chute a gol. Ok, mas agora é outro técnico, é outra coisa. Assim. Não, mas é outra coisa. Mas com relação a esse lance do Lianco, Benja, eu acho que o VAR também falhou. Aí você vai falar, mano, mas o VAR não pode chamar o árbitro para rever um lance de cartão amarelo. Concordo plenamente. Mas aquela imagem ali, Benja, mostra nitidamente que o Hector Hernandes, se ele passa do Lianco, era ele o goleiro do Atlético, não existia mais uma cobertura. Ou seja, isso caracteriza, Benja, uma chance clara e manifesta de gol. E uma chance clara e manifesta de gol, quando ela é interrompida, cabe sim uma apuração de cartão vermelho. O próprio VAR, vendo esse lance, Michel, ele poderia ter sugerido ao árbitro ir até o monitor, aí o árbitro ia falar assim, mas eu não acho que era uma chance clara e manifesta, mas ele ia ver a falta e ele ia ter que aplicar o segundo cartão amarelo. Era a rua pro Lianco. Era a rua pro Lianco. O VAR não sugeriu o árbitro a rever o lance do Rubens, que ele dá uma solada no bidon, que pra mim era lance de cartão vermelho sim, e o próprio VAR sugeriu que ele fosse lá rever, e o árbitro retirou o vermelho e deu o cartão amarelo. Porque o Rubens, Michel, naquele lance que gerou a expulsão dele, que depois foi reparado lá pelo VAR, ele vai de cima para baixo, dando uma solada no jogador do Corinthians, porque ele ficou insatisfeito com uma falta que não foi marcada no lance anterior. E ele vai para descontar, ele pega o moleque do Corinthians, cara. Ele dá no meio do moleque. Cris, a arbitragem na França é tão ruim igual a nossa? Também? Sim. Mas é no mesmo nível de ruindade? É bastante criticada. Mas não é só na França, não. É na Europa toda. Mas aqui é... Mas mesmo com o VAR... Mesmo com o VAR. O campeonato da primeira divisão tem vários erros, é bem analisado, mas eles cometem muitos erros que são, como esse lance aí do cartão amarelo, cartão vermelho, tem vários lances assim também. Mas é impossível ser pior que aqui. Impossível. Tem como. Agora, eu acho que... Impossível. Lá é ruim, aqui é terrível. Lá pode ser ruim, beleza, mas aqui é um desastre. Agora, não, e sabe o que é? O Lianco, é algo que você vê pouco, tá? O Lianco vai e admite que deveria ter sido expulso. Isso pro árbitro do jogo ontem. O Lianco é sincerão. Mas não tinha como ele falar, não era pra ser expulso. Cara, ele interrompe uma jogada, na imagem frisada ali dá pra ver nitidamente, Michel, quando ele segura o jogador do Corinthians, ele faz uma cara, a expressão dele já cagueta que ele achou que ele ia tomar o segundo amarelo. Bom, eu vou pra coletiva. A expressão cagueta. Esse momento ali já vê que ele tava pedindo o segundo. Você iria pra coletiva se o cara perguntasse e você ia ser sincero e falar que lógico que não. Olha lá, a cara dele lá. Ele já sabia que ia ser expulso. Nunca. Ô, Michel, você deveria ter sido expulso. Não. Esse momento. Meu advogado fala isso pra mim, nega até o final. Não. Meu advogado fala, nega até eu chegar, pelo menos. Leandro, tá de parabéns. Agora, nem tudo, olha, nem tudo são espinhos na vida do Corinthians. O Huracan está classificado para a final do Campeonato Argentino e vai jogar com o time totalmente reserva terça-feira pela Sul-Americana. Então, o Corinthians, se ganhar do Huracan, pô, o Corinthians classifica. O Corinthians é obrigado, Benja, a repetir o placar que o América de Cali vai fazer contra o Liverpool do Uruguai. Se o Liverpool conseguir, o que é difícil também, porque é uma porcaria, né? É uma porcaria, não conseguiu um ponto até agora dentro do grupo. Mas se acontecer um empate, o Corinthians pode empatar.
Porque o Corinthians ele já está na segunda posição. Agora, se acontecer uma vitória do América, o que deve acontecer, porque é o jogo na Colômbia, e o América depende dessa vitória para poder tentar avançar, o Corinthians também é obrigado a vencer o Huracan. Mas essa partida de ontem, Benja, eu acho que serve até para a gente poder explicar e parabenizar a postura do Corinthians, porque com time reserva, você pegar o Atlético jogando em Minas, com um dos melhores elencos do futebol brasileiro, e você conseguir jogar melhor que o Atlético, apesar de terem 2 chances claras de gol para cada lado, mas o Corinthians ele teve mais posse de bola, o Corinthians ele teve mais domínio do jogo, o Corinthians ele se comportou muito bem. E principalmente dentro de uma postura que a gente nunca espera nada do Corinthians. O Corinthians, quando ele vai jogar como visitante, Cris, é irritante ver um time bunda mole jogando dentro de campo como o Corinthians ele costuma ser. O aproveitamento do Corinthians como visitante, o Corinthians parece um gatinho com medo. E ontem jogou bem. Não, então, é isso que eu tô falando. A postura do Corinthians com time reserva em campo, Benja, foi muito boa. E mesmo não tendo vencido. Então, acho que serve pra gente apurar também que muitas vezes não precisa vencer o jogo pra falar jogou bem. Ontem a postura do Corinthians foi louvável. Até que enfim. E ó, Dorival, terça-feira, meu irmão, para com essa idiotice de rodízio. Leve a sério a Sul-Americana. Dá pra ganhar do Huracan e o Corinthians vai ganhar. Bom, Cris, Corinthians pode sonhar com um título de uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil ou não? Tem que sonhar. E tem que ganhar. O Corinthians sempre foi assim. A gente não pode se contentar com pouca coisa. O corintiano não pode se contentar com isso. A gente fala muito tudo que acontece fora de campo do Corinthians, que é uma várzea. Dentro de campo, o Corinthians tem o ponto forte, ponto fraco, tudo, mas é uma equipe que tem que jogar os 5 primeiros lugares. Tá difícil. Tá fácil não. Você viu que ele tá com sotaque? Ele virou francês, sotacão, né? Às vezes ele não acha as palavras em português. Nossa, ele ficou mala, né, Michel? Tá mala, né? Pô, chegou lá em casa, lá, quando eu conheci o Cris, era outra história, né? Não, tá ligado, é nóis, pô, ZL, ele era ZL mesmo, né? É classe. Agora, velho. Às vezes bate uma bad assim, Cris, de falar, pô, que saudade de ser assaltado, sabe? Não bate umas bad dessa assim? Parar no semáforo, parece que você tá no GTA. Pô, será que esse motoqueiro vai enfiar uma arma na minha cara? Vou te falar, Paris não tá uma maravilha não, hein? Ah, mas você não quer comparar, né, irmão? Não. Você não quer comparar, né, mano? Não. Eu tive uma informação, quando você saiu da administração do Augusto Melo, que você estava a pé da vida. É claro que você é um cara extremamente educado e polido, talvez você não use o linguajar que você gostaria de estar utilizando, principalmente falando ao vivo. Mas você estava extremamente incomodado, para não usar um outro termo, principalmente da ingerência do departamento administrativo, do diretor, no caso aí Marcelo Mariano, que ele estava se sobressaindo em cima do seu departamento, que era o departamento contábil. Você era o diretor financeiro do clube. E, teoricamente, são departamentos que deveriam caminhar lado a lado, não um acima do outro. Essa ingerência do Marcelo Mariano foi o fundamental para que você saísse da administração do Augusto Melo, já que você foi um dos primeiros que encabeçou essa debandada? E segunda pergunta, você já pode até, inclusive, até incrementar na resposta, o que você tem achado desses inúmeros diretores aí que o Augusto nomeou e que, com o passar do tempo, aí, numa curta gestão, já saíram do clube? Se eu não me engano, acho que tem mais de 15 que já ganharam o cargo, depois aí o abandonaram também. Pode responder, por gentileza. Não, mano, ficou à vontade, sim, para responder. Sim, acho que a principal ingerência era via departamento administrativo, não só na questão de tentar mudar a projeção ou mudar o planejamento de pagamento de contas, né? E isso era motivo de discussões recorrentes, né? E eu dizia com toda a tranquilidade para o diretor administrativo, assim, olha, desculpa, o planejamento que está aqui foi combinado com o presidente, a gente vai cumprir. Ele falou assim, não, o presidente pediu para eu alterar e pediu para eu vir aqui e fazer o que precisasse. Você pede para ele me ligar. Nunca recebi uma ligação do Augusto autorizando o diretor administrativo a ir lá mexer na programação. Tá? Com relação a outra pergunta, me ajuda, qual que era?
Era a debandada dos diretores que ganharam cargos aí durante a administração do Augusto e praticamente todos acabaram renunciando no decorrer da trajetória. O Augusto ele teve algumas oportunidades que ele não aproveitou, né? Ele tinha um planejamento feito pela Ernst Young, né? Um planejamento que envolvia 8 áreas do clube, né? Esse planejamento apenas começava com aquela semana da transparência, que virou dia da transparência e tal. Mas fato é que ele tinha um trabalho na mão, ele não quis colocar em prática. Então aí você vê ontem, até o zagueiro, o Lianco lá, mano, que zagueiro, mano, nossa, ele bate demais, cara. Ele mesmo confessou que deveria ter sido expulso, cara, naquele lance lá, é brincadeira, mano. O próprio jogador, mano, o próprio jogador fala e o juiz não vê, o VAR não vê. Cara, é uma palhaçada, cara. A arbitragem brasileira, pra mim, é uma das piores do mundo, se não for a pior do mundo, né, entre as ligas grandes aí. O Cris falou ali que o zagueiro Cris, ex-zagueiro Cris, falou que na França também é assim, mas não chega perto que no Brasil. No Brasil é muito descarado, cara. Os caras são horrorosos, na moral. Então, empate de ontem, falando em empate, 0x0. Pô, o Thales Magno, com que ele perde aquele gol ali. Claro que tá um pouco difícil pra ele bater ali, ele é canhoto, né? Ele pegou o cara. Mas eu pensei que ele ia dar uma cavada em cima do goleiro, mas é pedir demais pro Thales Magno também, né? Dessa cavada aí. Mas ele poderia ter finalizado muito melhor. Poderia ter, pelo menos, ter acertado o gol, né? Ele chutou lá na lua, cara. E depois o Hector Hernandes ali, aquela cabeçada, se ele cabeceia no canto esquerdo do goleiro, eu acho que ele teria mais chance de fazer o gol. Ele quis cabecear no canto direito do goleiro, acabou errando. As únicas chances claras realmente de gol do Corinthians no segundo tempo, não lembro de uma chance clara de gol. O Atlético Mineiro também tem uma chance ali, cara, com o Rony ali, cara. Que defesa do Hugo Souza, cara. Pra mim vai ser a defesa do campeonato. O cara puxou com as pontas do dedo ali no chão a bola, então. E defesa do Hugo Souza. Então, 0x0 tá de uma tamanha fora de casa. O time completamente reserva, 90% reserva. Empate foi bom, trazer um ponto. E o Timão finaliza agora contra o Huracan na terça-feira, Sul-Americana. Tem que vencer. E no próximo domingo contra o Vitória em casa. Então, para finalizar aí antes da data FIFA. E depois tem um jogo contra o Grêmio fora. E para um mês pro Super Mundial. Então é isso. Comenta aí, deixa seu like, inscreve no canal. Ative o sininho para você não perder nada do Timão. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.